apóstolo Pedro revela que nos últimos dias muitos falsos líderes iriam enganar a muitos, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando tivermos assim pessoas que estejam interessadas só nos seus bens e não cuidem bem de você. É lógico que a ovelha realmente tem que dar a sua lã, dar, né, a sua gordura, porém tem que ser bem cuidado. Como eu já falei, se não, o pastor não cuidar desta área de alimentar, de suprir as ovelhas, como que a ovelha vai engordar se ela não tem alimento? Que pode levar aqui para a palavra, o ensinamento e tudo mais. Se ela não tiver todos esses cuidados, como que ela vai dar a lã? Porque até para ter uma lã bonita, como eu já falei aqui, necessita de um bom cuidado, certo? Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro tópico, subtópico, né, do segundo tópico, vai nos falar o que os governantes não faziam. Vamos ver aqui o que os governantes não faziam. Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecestes, como ele diz, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura, conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação, né, e seus governantes, como diz lá em 1ª Carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Vamos ver aqui. Primeiro, né, o profeta revela exatamente o que os líderes deveriam fazer. O que? Seria fortalecer, curar, ligar, restaurar, trazer, né, e comungar, buscar e unir. Ezequiel denuncia o sofrimento de abandono, o povo, e por isso o juízo seria inevitável. Olha, antes que Deus faça qualquer coisa, Deus começa a avisar o que vai acontecer, o que pode acontecer se esses pastores não mudarem. E para isso acontecer, Deus já tinha avisado muitas vezes, e usando aqui uma linguagem aqui, né, é uma comparação, Deus já estava cansado, né? É uma linguagem, só fosse expressão, mas de tanto avisar. E por isso que o juízo foi inevitável. Porque Deus avisa, 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 e o homem não dá ouvido. Então, aqui no capítulo 34 de Ezequiel, versículo 10, fala que o juízo foi inevitável. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quarto subtópico do tópico 2, vai nos dizendo assim, lembrando que esta lição tem aqui 3 tópicos, né, com seus referidos subtópicos. Nós vamos aqui estar discorrendo todos, um após outro. Vai ficar um pouco longo, mas peço aí a compreensão de vocês, a paciência, e nós já vamos terminar. Quarto, as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º, né? Do 10º mês, aos 5 do mês, né? Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Por aí, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, grande é o compromisso dos líderes, não é verdade? Olha, as ovelhas são dispersas, né? Conforme nós lemos aqui agora, o quarto subtópico do tópico 2. Primeiro, apesar de a mensagem de Ezequiel estar relacionada à sua época, existe um alerta espiritual para todas as épocas. E essa palavra também foi proferida naquela época para Judá, para Israel, mas hoje, trazendo para os nossos dias, todas as nações estão vivendo essa época de não cuidar das ovelhas, não cuidar do povo em geral, né? Mas que Deus tenha misericórdia, Deus está alertando, Deus está avisando, espero que os líderes, né? Tanto religiosos como os governantes, né? Políticos, voltem a fazer a coisa certa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, grande é a responsabilidade dos líderes religiosos e políticos diante das necessidades do próximo, quando Deus ordenou para amar o próximo como a si mesmo. Ele não especificou a nacionalidade e nem a condição social do próximo, né? Mateus 12, versículo 23. Todo ser humano é digno de cuidados e bem-estar, e por isso é grande a responsabilidade de quem tem o compromisso de líderes, né? De liderar vidas, conforme está em Lucas capítulo 12, versículo 48. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos cuidar, até nós, né? Como chefe de família, nós também temos esse papel de pastor, né? De cuidar de suas ovelhas, que são, né? Esposa, filhos, e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui a visão geral dessa segunda parte, que nos diz assim: a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Então, se os pastores infiéis não cuidam bem, as ovelhas vão se dispersar, vão para outra igreja. Se for para outra igreja, amém, que vão, mas tem umas que realmente ficam dispersas pelo mundo, são tragadas por feras, né? Conforme nós lemos na leitura. E isto não é nada bom. Então, que cada líder cuide bem das suas ovelhas, sem empurrões, sem ignorância, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas trate cada um. O apóstolo Paulo fala que cada um devemos cuidar um do outro, sem julgar, sem querer, né, ser maior, considerar o seu próximo superior a si mesmo. Todas essas palavras assim, a gente vê que tem pessoas que se acha o bambambam, bam, bam, se acha o dono da cocada e por isso humilha dos outros, das ovelhinhas fracas, das doentes, não sara, não corre atrás, não busca. Eu já vi pessoas falar assim: se desviar, que fique para lá, que eu não vou atrás. Não é bem assim. O Senhor conta a história das 100 ovelhas, né? Que aquela parábola que o pastor percebeu que uma tinha se desgarrado, ele deixou as 99 no deserto e foi em busca daquela que tinha se desgarrado. Então temos que ir, temos que buscar, ouça isso no nome de Jesus, para que haja, né, a casa do Senhor esteja sarado, curado, as ovelhinhas quebradas, as feridas, né, tirar os carrapichos com carinho, né, com amor, louvado seja o nome do Senhor, e cuidar bem da sua lã e da sua gordura com o alimento necessário. O alimento que é a palavra de Deus, conforme diz o Salmo 23, né? Louvado seja o nome do Senhor, que elas são cuidadas pelo pasto verdejantes, ouça isso no nome de Jesus. Não é somente dar pasto seco para as ovelhinhas, sem colocar adicionar alguma coisa lá, naquele pasto seco, e a bichinha tem que comer engolindo a seco aquilo ali. Não. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o terceiro tópico e o último, né? Sobre o bom pastor. Agora vamos falar do bom pastor. Diz assim: o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho, né? O Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor em João capítulo 10, versículo 10, né? E em João 10, capítulo 10, versículo 7 ao 18, deixam isso muito claro, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos ver aqui o primeiro subtópico. A reação divina contra os maus pastores. Vejam só. Eles não visitaram as ovelhas
no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores. Olha a visitação do Senhor aí, né, no sentido de castigar. Deus vai visitar nesse sentido. Deus promete buscar suas ovelhas dispersas em toda parte do mundo. Uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores das igrejas. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqui, trazendo aqui esse terceiro tópico, né? Vai trazer aqui sobre a reação divina contra os maus pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ensina como deve ser o cuidado dos líderes para com as ovelhas, né? Primeiro, buscar as ovelhas perdidas. Segundo, dar liberdade ao povo de bem-estar. Terceiro, segundo a oração, né? Segundo a oração de Deus, segundo o coração de Deus. Quarto, essa mensagem envolvia os líderes de várias épocas. Fica o alerta para como pastores e o que acontece com quem não pastorear conforme o coração de Deus, né? Jeremias 23 e 2, esse é o alerta que nós temos. Efésios 4, versículo 11, não vamos ler porque o tempo está correndo. E Atos 13, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o segundo subtópico: Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: Eu sou o bom pastor, né? Ele é o grande pastor das ovelhas, pois que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo, né? Já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, por exemplo. Da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações ovelhas para seu redil. Todos os profetas do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Louvado seja Deus. Então, aqui, Jesus como bom pastor, né? O sumo pastor, vamos ver. Jesus é o pastor por excelência pelos seguintes motivos. Primeiro, ele deu a vida pelas ovelhas. Então, se vê que ele é sumo sacerdote, ele é sumo pastor, né? João capítulo 10, versículo 11. Segundo, ele declarou que é o bom pastor, João 10 e 14. Terceiro, Pedro deu testemunho de que Jesus é o supremo pastor, primeira carta de Pedro 5 e 4. E quarto, a plenitude do perfeito pastorado se cumprirá em Cristo, pois ele é o perfeito exemplo profetizado nas Escrituras, João 10, 16 e Lucas 24, versículo 44. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos ver aqui o exemplo do pastor cristão, né? É o terceiro subtópico do terceiro tópico, né? O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso, né? Como está lá em 1 Samuel, no livro de Samuel 17, 34 ao 36. Jesus disse: O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, porque Davi ali arriscou, hein? Né? Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. Foi o que Jesus fez. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja. Você vai ver lá em Efésios 4 e 11. Para o aperfeiçoamento dos crentes aí, e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso
na sua maneira de entender as coisas. O melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos e deve ser dever nosso orar por eles, orar pelos nossos pastores, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, aqui trazendo sobre o pastor cristão, né? O, o condutor do povo, que é o pastor, que Deus tem dado à igreja para cuidar, louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca irá, vou só isso no nome de Jesus. Primeiramente, ele nunca irá ferir o princípio de liderar seu povo por meio de líderes que ele mesmo levanta. Né? Jeremias 3, versículo 15. Segundo, ainda nos dias de hoje, existem os pastores que Deus levanta para conduzir seu povo. Você vê lá em Efésios 4 e 11. Terceiro, os pastores da atualidade devem pastorear com o cuidado que teve Davi. Né? Primeiro livro de Samuel 17, 34 a 36, como nós já citamos aqui, e com a entrega que teve Jesus, João 10 e 11, a dedicação de Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 15, e o zelo de Pedro, João 21 e 16. E quarto, né, lamentamos pelos maus exemplos, mas ainda existem os pastores de Cristo e a igreja precisa seguir seus exemplos e ensinamentos, né? Hebreus 13, versículo 7. Então, amados, são essas coisas, essas 4 coisas aqui que nós devemos seguir, né? Ser como condutor do povo, tanto líder religioso quanto pastores, né, de uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos realmente estar inteirado destas coisas aqui, dessas qualidades do bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, visão geral. Jesus, como bom pastor, é o verdadeiro modelo do pastor cristão. Conclusão: a igreja, como seleto rebanho do Senhor, deve permanecer unida e obediente ao sumo pastor e aos demais pastores que Deus levantou para cuidar de seu rebanho. Então, não devemos estar também, né, maltratando nossos pastores, mas devemos estar cuidando, porque o Senhor, Ele quer que você obedeça, que você respeite aquele que o Senhor levantou. Se você acha que Ele não está conduzindo de uma forma bacana, de uma forma que você precisa ser conduzido, entregue na mão de Deus. O Senhor falou que Ele mesmo vai apacentar o seu rebanho, Ele mesmo vai curar, Ele mesmo vai trazer. Então, se apegue a essa palavra. Não deixe que o seu coração carregue mágoa do seu pastor, do seu líder, né? Porque mesmo Saul estando na vida de pecado, né? Davi não quis jamais tocar no ungido do Senhor. Então, se Saul está fazendo um péssimo trabalho, é Deus quem vai ter com ele, não as mãos de Davi que vai fazer nada. Então, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus possa estar trazendo você para o rebanho, você que saiu, que se afastou, né, do redil, do rebanho aí, volte para a casa do Senhor e esqueça. Esqueça tudo, não olhe para o homem, porque a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.